Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas, a partir da nossa BCC Television. Sempre temos o firme propósito de levar até vocês todos e todas um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Cultura esta agora uma cultura médica, muito importante, como toda boa medicina, e principalmente sendo levada a efeito por um profissional do gabarito que está aqui ao meu lado direito. O Dr. Márcio Lopes Miranda tem um trabalho fantástico, de extrema sensibilidade e muita responsabilidade, já salvou muitas almas e que depois, naturalmente, ele vai nos relatar. Estou falando do Dr. Márcio Lopes Miranda, coordenador da cirurgia pediátrica da Unicamp, Campinas, São Paulo, que lançou um gibi fantástico, uma ideia maravilhosa, brilhante, chamado Gol de Placa. Este gibi está disponível gratuitamente no site, que depois ele vai nos falar, mesmo porque provavelmente aparecerá na vinheta aí na tela de vocês. O gibi foi ilustrado pelo Fábio de Oliveira. Meu caro, muito obrigado por ter vindo. Naturalmente, deixou muitas crianças na mão lá, na mão da equipe, provavelmente, mas pelo visto você é absolutamente, como é que se pode dizer, absolutamente insubstituível. Fugiu o termo, insubstituível. Obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço o convite, eu me sinto honrado em estar aqui diante da sua pessoa. Obrigado. E principalmente gostaria de ouvir sobre sua função como agente literário. Eu fiquei impressionado porque Você nunca havia ouvido? Não imaginei que existia. O agente literário, ele tem sempre uma função bem mais avantajada nos países europeus e americanos. Aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas conhecem, mas a finalidade básica é fazer o interface entre uma original e uma eventual editora. E depois as partes que se acertem. Mas eu não faço divulgação, nada. Eu só pego o teu original, leio, vejo se ele vale a pena levar para alguém, e já lendo, vejo uma editora provável, bato na porta certa, normalmente. Um disseminador de informação. Eu acho que o disseminador de informação mesmo é a editora. Tá. É a editora. Como eu falei, eu faço a parte mais fácil. Eu pego aqui um sujeito que trabalhou 1 ano, 2, completando uma obra, levo para um cara que eventualmente vai bancar ou não a edição. Eu acho que não é tão nobre assim. Nobre mesmo está aqui, nessas duas pontas que eu acho mais interessante. Perfeito. Esses caras são absolutamente necessários. O agente não. Francamente, não estou fazendo aqui nenhum gesto de autocomiseração, não. É o que eu penso realmente. Te agradeço a ideia, mas não. Mas vamos lá, meu. Que história é essa do gibi Gol de Placa aí? Esse gibi é muito interessante porque eu sou cirurgião pediátrico, né? Eu lido com crianças em sofrimento. Não tem como dizer diferente. Nenhuma criança vai pro tio, tô aqui, hein? Até logo, hein? Como é que foi seu dia hoje? Então? Você acha que eu me visto com gravata do Mickey? Eu tento agradar de alguma forma, porque essas crianças chegam até mim sofrendo. As famílias chegam até mim sofrendo. Então é difícil a minha posição, porque normalmente eles não querem estar aqui, não querem conversar comigo. Lógico. Então eu tenho que pelo menos ser agradável, né? Pelo menos, né? Apresentável, doce, e saber conversar com essas crianças, saber conversar com essas mães. Eu tenho a nítida impressão de que eu mudei muito a minha forma, eu me tornei muito mais humano depois que eu vi mesmo o sofrimento de frente. E nesse momento foi quando eu trabalhei 20 anos com cirurgia oncológica no Centro Infantil Boldrini, trabalhando com crianças com câncer. Que é uma sacanagem, na minha opinião. Que eu acho também. Desculpe, mas eu acho também. Criança com câncer é uma sacanagem da natureza. E eu pedia misericórdia.
Em algumas situações, muitas situações, eu pedia misericórdia. Não precisa sofrer tanto. Né? E eu via, e aí sim que eu comecei a me fortalecer, o quanto essas crianças são fortes, porque eu me projetava. E isso sim é importante, você se projetar, você tentar se colocar naquela posição e ver o que está acontecendo com essa criança. E muitas vezes a gente não consegue ensinar isso. Eu não consigo ensinar para os meus alunos isso, mas a vivência ensina. E por isso que é importante na medicina, a gente tem muita vivência, ensino e treinamento, que é a residência médica, são os estágios que passam nos hospitais. Você mesmo um observador, você aprende muito, né? Então você colocando diante daquela criança, sofrendo, você fala, nossa, como essas crianças são fortes. Como é possível? Muito mais forte do que eu. Você perde o direito de se queixar, né? Ah, eu não tenho desse direito. Eu sou feliz, eu tenho tudo na minha vida, eu tenho minha casa, eu tenho meu filho é perfeito, minha mulher é maravilhosa, tá tudo bom para mim. Já é o marketing isso, né? Não é? Espero que ela esteja vendo. Então, a hora que eu me coloco nessa posição, aí sim vem a necessidade de eu melhorar a minha informação. Informação, né? Bacana isso, muito bacana. E aí que virou essa ideia que já há algum tempo eu venho buscando de montar um texto. Foi o primeiro início. Vou montar um texto, mas ficou frio. O texto, lia e como uma orientação pré-operatória. Não, um texto frio, palavras que não me satisfizeram em nada. E aí eu montei uma historinha. E com isso eu fui operando pacientes, operei um, operei outro, até que eu achei uma mãe que era editora de livro infantil, que a sua pessoa acabou de entrevistar. E depois a doutora Sandra Salles. A Sandra. E depois encontrei um artista gráfico que também operei o filho. Pronto. Juntou as pontas. Pronto. Unir o útil ao agradável. Vem cá todo mundo, por favor. Eu preciso fazer a minha informação chegar para as famílias. Me ajudem, traduzam a medicina, por favor. A medicina se afastou muito da população. A medicina desenvolveu muito, só que esqueceu a população lá atrás. Ficou um gap, ficou uma distância muito grande entre a doença e a informação. Agora, claro, tem o Dr. Google, né? O Dr. Google é uma beleza. Os pacientes chegam para a gente já sabendo tudo. Já dá o diagnóstico. Tudo pronto, tudo pronto. E até é interessante falar, se você veio até mim para uma segunda opinião, né? Então procure o Dr. Yahoo. E pronto, esteja satisfeito. Beleza. Isso. Essa é fácil. Mas agora, a intenção do gibi, qual foi? Foi simplesmente fazer com que essas famílias traduzissem, né? De uma forma técnica, porque eu sou escritor técnico. Eu tenho livros técnicos, eu tenho artigos publicados em revistas, mas eu não sou um escritor que eu consigo chegar para a família, né? Para chegar para o público em geral. Um trabalho de empatia muito, né? Como você falou, descer no lugar do outro, colocar-me no lugar para ver o que ele está assim. E é difícil isso. Por mais que você tente, não. É difícil conseguir. Difícil. Mas você conseguiu, pelo visto. Não sei. O que eu estou tendo agora é um retorno muito gratificante, porque o Fábio e a Sandra, que são os que me auxiliaram, o Fábio traduziu algumas palavras minhas, falou, doutor, é melhor a gente não escrever disso, porque pode assustar um pouco. Eu falei, tá bom, Fábio, então você vai traduzindo aí para o nosso público, né? Se coloca no lugar do garoto. Seria melhor pegar uma garotada? Mas ele, inclusive, teste. ele é artista gráfico e ele faz um programa de criança. Então ele tem já um pouco de habilidade para isso. Tem um jeitão. E com isso eu consegui trazer, por exemplo, vamos citar aqui, uma historinha em que o menininho vai passar por um procedimento cirúrgico, ele faz um diagnóstico, então eu já informo como se faz um diagnóstico.
E aí depois ele tem medo de colher sangue. Ah, mas eu vou ter que colher sangue? Simplesmente vamos no laboratório, vai doer? Ele pergunta, vai doer? Ou simplesmente uma coleta de sangue. E aí continua a historinha junto com a mãe conversando. E ele vai depois no anestesista, que é a visita pré-operatória. Então, a cada momento, a gente vai desmistificando os passos necessários e seguros. Porque hoje existe a segurança, né? Eu preciso de uma segurança cirúrgica. Eu preciso saber quem é a criança. Eu preciso saber o lado que vai ser operado. Eu preciso saber se ela fez exame pré-operatório. Eu preciso saber se o anestesista liberou para o procedimento cirúrgico. Então, esses são passos da cirurgia segura, que é um programa da Organização Mundial da Saúde. Então, isso a gente está embutido nessa linguagem lúdica, né? E aí passa pelo anestesista, e eu achei interessantíssimo a hora que o próprio Fábio coloca em tipo checkmark, mostrando o jejum. Olha o que é o jejum e o quão importante é o jejum pré-operatório. Né? Por que tem que ser feito? Por que tem que ser feito? Para mim é o maior risco, é você ter uma criança que sem querer foi na geladeira, pegou alguma coisa, o pai não viu, comeu e vai fazer um procedimento cirúrgico. Então esse gibizinho para mim ele tem uma importância muito grande porque ele me dá segurança. A família está lendo junto com a criança antes de ser operada. Então isso dá uma segurança muito grande para o procedimento. Não é mais aquela orientaçãozinha médica que você leva para casa e depois você nem sabe onde você põe. Não, e outra, e tem o lance da impessoalidade, que eu vejo isso, infelizmente, vejo muito, pelo menos, no que tange ao adulto. Tá legal. Imprime, toma isso aqui. Pô, pelo amor de Deus. A secretária te dá um impresso, não é? É aquilo que você falou, é a tal da impessoalidade medicina, né? Que está graçando por aí. Não sei se vai piorar ou não, mas se depender de você, não, com certeza. Não, depender de mim, não. E a tua história é sobre hérnia inguinal. É isso. É isso mesmo? Inguinal? Hérnia inguinal. A hérnia inguinal hérnia, é qualquer abaulamento ou qualquer abaulamento que existir no corpo. Você pode ter hérnia cerebral. Uma bolinha. Que atravessa uma cavidade para outra. Hérnia cerebral, hérnia pulmonar, hérnia abdominal. E a mais frequente na criança é a hérnia inguinal, que é uma protrusão do próprio intestino que passa pelo canal inguinal, que por onde passou o testículo. Então, toda criança tem esse canalzinho aberto. A maioria delas, esse canalzinho fecha. Uma porcentagem pequena, uns 10%, mantém aberto. E podem desenvolver uma hérnia. E aí vai estufar, vai abaular. E dói isso? Dói? E dói e limita. Não pode correr, naturalmente. E, inclusive, pode ser uma tragédia. Pode se tornar uma tragédia, porque o intestino entra ali e pode prender. Claro. E aí, nos grandes centros que a gente vive, isso não é um problema, porque logo ali já tem um hospital. O problema são crianças que vêm de outros estados, que pegam um ônibus com uma hérnia inguinal encarcerada e demora 12 horas para chegar aqui. A hora que chegou aqui, o intestino já perfurou. E aí ela pode morrer por causa de uma hérnia inguinal. Então, você vê a diversidade que existe no nosso país. Né? Uma simples hérniazinha que eu posso fazer um procedimento em 30, 40 minutos. Simples dependendo de onde você está, né? Que horror. Depende da referência, né? E vai ter alguma outra... Vamos chamar de moléstia, é isso ou tem algum outro nome? Eu quero sim, já estamos no segundo... É certo chamar de moléstia, é isso? Moléstia, doença, né? Eu tenho um segundo episódio que são crianças mais graves, inclusive nós fizemos o lançamento desse gibizinho lá na Unicamp, foi sensacional, teve teatro, teve emoção, eu chorei... Imagino. Eu imagino. Não, eu quando eu li, falei, puxa vida, mas que baita ideia, que legal, isso aqui vai ajudar um monte de gente. Imagina que todo paciente que sai do teu consultório, você entrega um disso aí. Já. Inclusive, vários colegas... Até porque serve para tudo, né? A ideia da hérnia é por ser muito comum em cirurgia pediátrica, ela é um protótipo.
Mas todas essas crianças que vão passar por essa cirurgia do tipo ambulatorial, operam e vão embora, vão seguir esse caminho da hérnia, que vão fazer o procedimento anestésico e que vão acordar e seus pais vão estar juntos. Então isso vai diminuindo esse medo. Ansiedade. Ansiedade. Né? Eu passei, quando era minha mãe quase me mata numa cirurgia de apendicite. Justamente, não seguiu os tais trâmites da cirurgia segura. Nossa, da cirurgia segura. Foi por pouco, velho. Você sabe que eu tive um relato, a gente já está tendo bastante relato sobre a vivência do gibizinho, né? A própria experiência de famílias. E uma mãe simplesmente foi operar um que era pequenininho e quem estava extremamente preocupada com a situação era a irmã. A irmãzinha estava chorando porque o irmão ia ser operado. E aí ela pegou o gibi e começou a ler com a irmã. A irmãzinha ficou extremamente satisfeita. Eu não esperava que um gibizinho ia atingir a irmã do meu pacientinho. Então você veja, uma sementinha que é simples, é um gibi. Mas eu acho que justamente pega a periferia toda. Porque quantos adultos você conhece que nunca tiraram sangue? Até porque tem medo. Pô, eu tenho um monte de amigos que se vê uma agulha desmaia. Tem um monte de gente assim. Então, dependendo, como você acabou de dizer, dependendo do lugar onde a criança está, talvez não dê tempo nem de tirar o sangue. Pô. Ou nunca uma tirou. Cirurgia de urgência. Pois é. Agora, você me contou ao telefone uma cirurgia que você já está ficando mestre também, que é a tal de intrauterina. Você me contou por gentileza, presenteie-os com esse relato, porque foi fantástico isso aí. É muito interessante. Inclusive, é o motivo, o tema do próximo número. Que legal. Que são crianças que são extremamente agredidas pela malformação, né? São crianças que têm um defeito na espinha, que chama espinha bífida, ou mielomeningocele. Muito legal esse nome, vou anotar. É meu próximo apelido. Desculpe. E essas crianças que têm essa espinha, que é a coluna aberta, bífida, aberta, e aí com isso intrauterino, já essa malformação se manifesta já dentro do abdômen materno, dentro do útero materno, a medula já está sendo agredida. Então, quando essas crianças nascem, elas nascem sem mobilidade de membros inferiores e sem função vesical e fecal. Então, são crianças, são os cadeirantes. Então, o próximo gibi vai versar sobre isso, sobre desde esse tratamento intraútero, são duas crianças conversando. Em geral, são crianças belíssimas, são crianças cheias de alegria, são crianças cheias de vontade de viver e que estão conversando, só que uma delas que tem a espinha bífida é incontinente fecal e urinário. Então ela usa fralda. Então ela passa toda a infância dela sofrendo bullying, sofrendo agressões, porque ela cheira urina e cheira fezes. Então, a partir de uma certa data, a partir de um certo momento da vida, a gente consegue fazer cirurgia, um procedimento que eu aumento a capacidade da bexiga. Eu posso ser técnico assim? Falar tecnicamente? Por favor. Eu aumento a capacidade da bexiga. Quase que nem ouço você perguntar de tão enfronhado que eu estou na tua explicação. Sério mesmo. Então veja que interessante, porque ela perde urina porque a bexiga dela é pequenininha e desconectada da medula e do cérebro. Então ela perde urina. E fezes também, ela não tem sensação para poder evacuar. É um lance neural, literalmente. Como se um seccionado medular, tomando um tiro na coluna. Eu não tenho nada daqui para baixo. Só que isso foi feito intraútero, uma malformação intrauterina, que em algumas vezes a gente consegue prevenir, tomando ácido fólico para a mamãe. Então já diminui bastante a incidência. Então o ácido fólico materno já diminui bastante a incidência da espinha bífida. Agora a nossa criança já cresceu, eu preciso tirar ela da fralda. Cresceu até que idade? Ela precisa estar comprometida com a situação, porque é uma cirurgia grande, é uma cirurgia
que demanda um cuidado especial e, inclusive, um comprometimento dela. Por quê? Porque eu vou fazer uma ampliação da bexiga para que eu consiga reter mais urina e não fique perdendo urina. Como se eu aumentasse o tanque de gasolina do seu carro, para me dar autonomia. E eu preciso depois fazer um mecanismo para que ela consiga passar uma sondinha sentada na cadeira dela, passa uma sondinha, joga na privada e esvazia a bexiguinha dela. Com isso ela fica seca. Nossa, mas isso é muito ruim. É ruim para todos nós, que a hora que eu estou com vontade eu vou no banheiro e vou fazer xixi. Para essa criança não, ela perde urina na fralda, ela cheira urina. A qualidade... É antissocial, né, literalmente. Muito. É antissocial. E a qualidade de vida melhora extremamente, é uma melhora muito grande. Ela sai do ruim para o bom. Mas e o lance da coluna, da espinha que fica, continua aberta? Isso, muito bem. No começo, então, quando ela nasce, o neurocirurgião vai e fecha a coluna dela. Só que fecha e não reconstrói a inervação que foi perdida. Então ela simplesmente tem a coluna fechada, mas a inervação, os fios estão rompidos. E são irrecolocáveis. Irreparáveis. Não existe ainda nenhuma reparação. Aí entra aquela pergunta primeira, mas será que eu posso ajudar essa criança intrauterino? Será que se a gente começar a fechar essa coluna dentro do útero, que antigamente era um santuário, meu pai era um baita de um cirurgião, na década de 50, formado aqui em São Paulo, o útero era imexível, era uma tumba de faraó. Não podia tocar no útero. Hoje não é mais um santuário. O útero é possível. Sim, é porque não tinha tantas técnicas que tem hoje. Sim. E outra, qual que é o problema de um útero? Você invade o útero, ele expulsa o feto. Corre esse risco. Ainda se corre. Só que hoje com medicações, você consegue invadir o útero, fechar aquela medula num período correto, diminuir a lesão da medula e com isso a criança nasce em melhores condições. Não que ela esteja curada. Eu aprendi uma vez, numa entrevista com o professor Drauzio Varela. Isso eu repito quase que diariamente para os meus alunos na Unicamp. O médico não tem o dom da cura. Ele tem que ser especialista em amenizar sofrimento. E isso, eu sou especialista, eu falo isso com o peito cheio. Isso daqui é amenizar sofrimento. Não estou curando ninguém. Eu estou amenizando o sofrimento familiar. Eu estou amenizando o sofrimento de uma criança que pudesse ler. Apazigua um espírito. Sim, a alma, não é? É só isso que eu quero. Eu não quero curar ninguém. Eu acho que o dom da cura é divino. O senhor acredita nisso? Eu acredito, mas eu acredito muito que o dom da cura é divino, mas colocou, sem ironia, colocou você no caminho para fazer essa interface. Você é o agente dele, natural. É como a gente aqui, o leigo, vê o médico. Claro, erros acontecem, assim como tem advogado que malversa uma lei ou vai por aí. Mas 99% ou mais dos casos você exerce a boa medicina e sim, senhor, cura. Claro que cura, claro que pode ter, dependendo do prisma religioso que você tenha, pode ter a mão divina ou não. Pode ser um karma ou não, dependendo da tua inclinação religiosa, você acredita naquilo que bem entender. Mas por entender naquilo que você queira, tem que ter o técnico, tem que ter o especialista. E é claro, no alto da tua modéstia você falou que não cura ninguém, mas seguramente você cura, ou pelo menos apazigua muito o espírito daquele que esteja sentindo-se maculado por uma moléstia, uma doença, uma endemia qualquer. E esse é o teu papel, e queira Deus você continue assim por longo tempo, naturalmente. Eu tive bons exemplos. A gente estava falando sobre exemplos, né? Como que a gente pode ensinar com livros,
De diversas formas. Mas eu acho que o exemplo, o bom exemplo, Sim. é fundamental. É o mecanismo mais eficiente. É. É que nós estamos falando com a doutora Sandra. Por mais que você exerça o limite de um exemplo, se você tiver uma periferia, falando de família, que relegue o exemplo, é o caso, você, na escola, a professora fala, não passe no farol vermelho, porque você pode colocar em risco outras pessoas, você mesmo e tal. Aí a criança entra no carro, o pai, por uma jactância de palanque, faz questão de passar no farol vermelho. Qual é o exemplo que fica, naturalmente? O maldoso. Que é possível fazer. É lógico. Se meu pai faz, que é meu herói, e a minha mãe faz, que é a minha heroína, também posso fazer. O professor falou, isso não vale nada, bobagem. Agora, o teu gibi fica, né? Porque ele leva para casa. É inédito, eu nunca vi algo semelhante, não que não haja, mas eu, pelo menos, nunca vi. Deve ter algo semelhante. Mas aqui, no Brasil, eu nunca vi. E espero que continue também, porque, afinal de contas, é um exemplo, esse sim é um exemplo fantástico, porque é lúdico. E se pega no lúdico. E a criança é lúdica, assim como briguei com a Sandra que a criança é cruel, mas ela é lúdica também por natureza. Então, essa dicotomia é muito importante. E você bateu numa chave mestra. Seguramente vai abrir muitos corações ou vai fechar muito terror que vem por aí, porque, naturalmente, uma família com alguém adoentado, uma criança principalmente, é um horror, né, velho? Que é uma caixa de surpresa, né? O adulto, quando fica velho, tá velho, bom, isso aqui, bom, tá no caminho, na lógica ele está indo embora. Agora, uma criança, eu fico imaginando como é que um ser como você é, sensível, e que militou, não sei se ainda milita com crianças com câncer, que deve ter uma vida mais curta que as outras, naturalmente, como é que fica o coração da gente? Qual é o mecanismo que você utilizou para ganhar uma certa frieza, para não chorar em cada cama, em cada leito? Como é o mecanismo disso? Eu não consigo. Eu não tenho nenhum mecanismo e evito que algum mecanismo me impeça disso, porque isso me move. Mas não atrapalha? Não atrapalha, mas ao mesmo tempo me aproxima. As famílias se sentem seguras porque sentem que eu estou envolvido com a situação. Não tem pior situação em que você chega no médico, ele olha para sua cara e tampouco sabe seu nome e a hora que você vira as costas, próximo. Já nem lembra mais de você. Lembra mais. Até porque não dá muito tempo hoje, né? Muito rápido. Então, eu não me privo disso, eu me sinto bem, eu estou até emocionado agora por isso, mas essa é a vida, as crianças sofrem e eu sofro junto. Estou dando risada porque eu nunca ouvi isso. Sofro junto, eu gosto de sofrer junto, eu me sinto bem porque isso me aproxima muito da doença. Claro que existem profissionais em que se colocam mesmo e até se protegem numa armadura. São profissionais duros, são profissionais que trabalham frequentemente com isso e que lidam muito com a morte de perto, não é? Eu não lido com a morte, eu lido com a vida. A mortalidade na nossa especialidade é baixa. Crianças são muito fortes. É baixa a mortalidade? É baixa a mortalidade. Eu falei uma grande bobagem. Não, a bobagem não é bobagem nenhuma, porque inclusive o câncer na criança chega em 70% de cura. Né? Então, quando a gente tem uma mortalidade alta, idosos, né? Em unidade de terapia intensiva, a mortalidade é altíssima, morrem todo dia. Sim. Então, eles sim, esses profissionais sim, não se envolvem tanto, porque o absolutamente sofrimento é muito natural. grande. Literalmente é natural. Né? Vulgariza a morte. Né? Eu não, eu sou um ser humano, me permito sofrer, me permito... Meu filho sabia quando eu voltava do hospital, falou, pai, o senhor estava no hospital, né? Você volta abatido. Volta abatido. Putz, você quer brincando? E ele me punha para cima. No dia seguinte, vamos de novo. Então, é gostoso.
É gostoso sentir emoção. O ser humano é emotivo por natureza. Eu sinto pena de quem não tem emoção. Eu também. Eu também. Não é mesmo? É isso aí. Meu caro, bela aula. Gostei muito. Tomara todos os médicos do mundo vejam você, não só através do nosso programa, mas através das tuas obras e palavras, que são sempre boas. Mas, infelizmente, estamos encerrando. No próximo gibi, vem de novo. A porta está aberta. Se vocês quiserem, eu Não, já você está literalmente intimado, porque é uma presença digna, muito boa mesmo e absolutamente necessária. São atitudes como a tua que farão com que a gente ainda acredite na boa medicina. Você está de parabéns e em nome de todos os espiquinautas que estão nos vendo no mundo todo, receba as nossas congratulações e principalmente o pedido de que você continue assim. Não mude, por favor. Com Deus ou sem Deus, como queira, mas por favor, não mude. Fique assim, do jeito que você está. Claro que a tendência é melhorar. Então, por favor, fique sempre conosco. Muito obrigado. Obrigado a você por ter vindo. Conversamos, recebemos uma aula fantástica do Dr. Márcio Lopes Miranda, que trouxe ao mundo belíssimos ensinamentos e, principalmente, sem querer fazer uma rima pobre, o afagar de sofrimentos. Doutor em Campinas, sempre militando pela Unicamp. A área atual é? Cirurgia pediátrica. Cirurgia pediátrica. Simplesmente fantástico, emocionante e, desculpe falar novamente, meus parabéns e os nossos agradecimentos. Pessoal da técnica, muitíssimo obrigado. Maria Estela Guedes, através do site www.com, que nos abre portas e janelas do universo lusófono, nosso muito obrigado. Espero não decepcionar-vos. E a jornalista Patrícia Nascimento, que fez esta ponte maravilhosa, que venha com outras, por favor, www.entreaspas.jor.com.br. A jornalista aqui em São Paulo é 11 9 4542 5832. Mestre, muitíssimo obrigado mais uma vez. Pessoal, com todas as lágrimas do mundo, nosso muito obrigado. Passe bem, até logo. Tchau, tchau.